Nós que estamos nos cultos da noite fazendo a exposição de Gênesis, pela manhã o Sermão do Monte e à noite o livro de Gênesis. Como Deus tem nos abençoado, como temos aprendido da palavra do Senhor, da vontade do Senhor, isso é uma grande bênção para nós, povo da aliança. Gênesis 15, chegamos ao capítulo 15. Nosso intuito nesse ano é ir até o capítulo 36. Ano passado foi do 1 ao 11. Esse ano, os capítulos 12 a 36, que temos a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. E no ano que vem, dos capítulos 37 a 50, a história de José. E nós temos aprendido, queridos, que este livro não é, acima de tudo, sobre Abraão, sobre Isaac, Jacó, não é sobre José. É sobre o Deus de Abraão, sobre o Deus de Jacó, sobre o Deus de Isaac, sobre o Deus de José, sobre o Deus dos nossos pais. Este livro, assim como toda a Bíblia, é sobre o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Chegamos no capítulo 15 e hoje nós vamos lidar apenas com 6 primeiros versículos. Eu convido a todos para que acompanhem com atenção a leitura da preciosa palavra do Senhor, que diz assim: depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Até aqui, queridos, a palavra preciosa do Senhor, como já pedimos em oração, que o Senhor fale ao nosso coração e aplique a sua palavra aos nossos corações. Há uma lenda, é apenas uma ilustração, tá bom, irmãos? Uma lenda sobre um leilão que houve no inferno, onde as ferramentas usadas pelo diabo estavam sendo exibidas ali, haviam sido colocadas à venda. E, curiosamente, escondida num canto à parte, logo abaixo havia uma ferramenta com os seguintes dizeres: não está à venda. Esta não está à venda. E um dos compradores, curioso com aquilo, chegou para o diabo e disse: por que você não está vendendo aquela ferramenta? E a resposta do diabo foi: é porque algumas ferramentas são indispensáveis para mim. Algumas ferramentas são indispensáveis para mim, e essa é uma delas. Através dessa ferramenta eu consigo penetrar profundamente no coração das pessoas, consigo esmagar suas emoções, consigo deixá-las paralisadas, consigo deixá-las desanimadas. O nome dessa ferramenta é medo. O nome dessa ferramenta é medo. Queridos irmãos, verdade é que o medo que nos leva ao a nos deixar desencorajados, o medo que nos paralisa, o medo que nos anima, sem dúvida parece servir como um instrumento do diabo. Porque aqueles que acabam se deixando tomar pelo medo, acabam se deixando paralisar pelo medo, vão desanimando, vão deixando de agir, vão deixando de desejar mais do Senhor, vão deixando de fazer aquilo que deveriam fazer. E tomadas pelo desânimo, acabam como que se fechando, acabam como que até adoecendo. É por isso que o medo pecaminoso é algo terrível. E, queridos irmãos, verdade é que nós não estamos isentos a enfrentar situações difíceis, não estamos isentos a experimentar o medo. Quantas vezes nas nossas vidas nós temos que lidar com o medo, com o desânimo. Mas a palavra do Senhor para nós é: não tenha medo. E nesta noite, queridos, nós vamos aprender sobre
isso, nós vamos ser encorajados pelo Senhor a não ter medo e crer. Porque o contrário do medo, nós podemos dizer que é a coragem, mas aqui é uma coragem que advém da fé. Nós vamos aprender hoje, queridos, que não devemos ter medo, mas devemos ter fé. E por que é que devemos ter fé? Porque nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus que é fiel, um Deus que fez promessas e que irá cumprir as suas promessas. E o resumo da mensagem desta noite é este: não devemos ter medo, mas devemos crer. Devemos ter fé no Senhor por causa daquilo que Ele é. Devemos ter fé no Senhor apesar das circunstâncias. Devemos ter fé no Senhor e nas suas promessas. E é isso que nós vamos aprender nesta noite. A primeira lição para nós é que não devemos ter medo, devemos ter fé em Deus por Ele ser um Deus poderoso, fiel, um Deus que tem cuidado de nós. Olhe comigo novamente o verso 1. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Percebam, irmãos, nós temos aprendido aqui neste livro, e neste ano recomeçamos a partir do capítulo de número 12, e nós temos aprendido sobre o Deus de Abraão. Nós temos visto, queridos, que o Deus de Abraão foi aquele que escolheu Abraão, apesar de Abraão não merecer. Deus o escolheu, Deus o tirou lá de Ur dos Caldeus, e Deus vem trabalhando o coração daquele homem. Deus tirou aquele homem de lá, e aquele homem já logo no início, logo saindo de Ur dos Caldeus, pouco tempo depois, ele vai para o Egito, numa atitude, numa decisão tola. Ao invés dele caminhar para a terra que Deus havia chamado, e que Deus disse que queria mostrar para ele, num momento de dificuldade ele corre para o Egito, para onde ele não deveria ter ido. E ao chegar no Egito, ele e sua esposa Sarai, ainda naquele tempo o nome daquele casal era Abrão e Sarai, depois Deus muda o nome para Abraão e Sara, mas naquele momento então ainda Abrão e Sarai, Abrão temendo o rei do Egito, Abrão temendo por sua própria vida, se deixando levar pelo medo, ele acaba mentindo. Ele acaba dizendo que Sarai não era sua esposa, era sua irmã. Percebam, queridos, como o medo é terrível. O medo, alguém disse que o medo leva a pessoa a fazer qualquer coisa. Não é verdade? A pessoa que é tomada pelo medo, ela acaba fazendo qualquer coisa. Acaba agindo de forma covarde, acaba mentindo, acaba pecando contra Deus, quando ela se deixa levar pelo medo. E nós vimos no capítulo 12, Abrão falhando dessa forma terrivelmente, Abrão mentindo por causa do medo. Mas, queridos, Deus de forma soberana, graciosa, e como é bom saber que nós temos um Deus que, apesar do nosso medo, apesar das nossas falhas, Ele age de forma soberana, de forma graciosa, e Ele então age enviando ali uma praga, fazendo com que o rei do Egito, fazendo com que Faraó pudesse entender que havia um problema ali, e Faraó vai descobrir que Sarai não era irmã de Abrão, que Sarai era esposa de Abrão, e então Faraó diz: o que é isso que você fez? Por que você mentiu? E então Faraó faz com que eles saíssem de lá. E nós vemos em tudo isso a mão do Senhor, o Deus fiel, o Deus que havia feito promessas para Abrão, porque Deus havia prometido a Abrão a dar a ele uma descendência próspera, grandiosa, dar a ele a terra, fazer do nome dele um nome grande. E Deus não iria deixar de cumprir a sua promessa por causa do medo de Abrão. E como é maravilhoso saber, queridos, que o nosso medo e as nossas falhas não impedem o agir do Senhor, não impedem que Deus cumpra as suas promessas, que Deus continue sendo fiel e realize a sua obra. Graças a Deus por isso. E Deus vai trabalhando no coração daquele homem. No momento em que ele precisa fazer uma decisão, ele escolhe de forma correta. Diante da terra, ele, o seu sobrinho Ló, ele diz: Ló, você pode escolher, e o que você escolher eu vou para o outro lado. E nós já vemos em tudo isso Deus trabalhando no coração daquele homem. Nós vimos, queridos, nos domingos anteriores, o capítulo de número 14,
a respeito de uma guerra que aconteceu, dos 4 reis contra os 5 reis, e os reis da Mesopotâmia que obtêm vitória sobre os reis cananeus, e por causa disso Ló, que havia ido parar lá em Sodoma, porque lembrem-se, Ló escolheu de forma materialista, não pela fé, não por fé, e ele vai parar onde ele não deveria estar. E ele sofre a consequência disso porque Quedorlaomer, através do seu exército, vai conquistando toda aquela região e leva Ló cativo e os seus bens. Abraão, ao saber disso, nós vimos isso no domingo retrasado, ele prepara um exército de poucos homens, são 318 homens, e através daquele exército, e nós vimos no domingo passado o Melquisedeque dizendo que foi o Altíssimo que deu vitória ao Senhor. O Altíssimo usa um exército pequeno, e curioso, irmãos, vocês já perceberam que o Deus Altíssimo usa coisas pequenas? Eu creio que é para humilhar mesmo os inimigos. Usou um homem pequeno como Davi para obter vitória contra o gigante filisteu Golias, para humilhar os filisteus. Deus usa coisas pequenas, pessoas pequenas, mas Ele é o Altíssimo. E Ele faz o que Ele quer, e Ele é todo poderoso. E mesmo instrumentos pequenos nas mãos do Deus Altíssimo se tornam poderosos, porque o poder é do Senhor. E então nós vimos, queridos, sobre a vitória que o Altíssimo deu a Abraão. Abraão volta com vitória, volta trazendo Ló e todos os despojos. E nós vimos no domingo passado sobre o encontro de Abraão com 2 reis. O rei de Sodoma e o rei de Salém, que depois vem a ser Jerusalém. Melquisedeque, o rei de justiça. Melquisedeque, queridos, que é uma figura de Cristo. Ainda que alguns acreditem que era o próprio Cristo, que ali era uma cristofania, muito provavelmente era apenas uma figura, alguém que já representava e que apontava para Cristo. Um rei sacerdote, alguém que recebe Abraão com pão e vinho, alguém que abençoa Abraão, diferente do rei de Sodoma, que só pensa em coisas materiais. E nós vimos finalmente no domingo passado como Abraão paga o dízimo reconhecendo a superioridade daquele rei de justiça Melquisedeque e entregando todos os despojos nas mãos do rei de Sodoma, porque Abraão não queria se associar com aquele homem. E Abraão não queria, como diz o texto, que fosse falado que o rei de Sodoma havia enriquecido Abraão. Abraão entendia que toda a glória deveria ser dada a Deus. Mas agora percebam, irmãos, ao entrar o capítulo 15, nós percebemos que alguma coisa aconteceu, a ponto de Deus dizer para Abraão, não tenha medo. Abraão recebe uma visão, ele está na sua tenda, nós entendemos isso porque depois Deus tira daquela tenda para fazer ele olhar para o céu e tentar contar as estrelas. E naquela tenda ele tem uma visão do Senhor e a palavra do Senhor vem a Abraão. E a primeira coisa que Deus diz para Abraão é não tenha medo. Aliás, queridos irmãos, essa é uma das expressões que mais aparecem nas Escrituras. É verdade que alguns exageram. Não sei se você já leu isso, que a expressão não tenha medo, não temas, aparece 365 vezes na Bíblia, uma vez para cada dia do ano. Isso é um exagero, mas muito provavelmente cerca de 113 a 115 vezes essa expressão aparece na Bíblia, ou expressões próximas, não temas, não tenha medo. E é uma expressão que aparece comumente nas Escrituras, porque nós somos seres, mesmo nós que pertencemos ao Senhor, que nós tendemos a nos deixar tomar pelo medo. É por isso, queridos, que precisamos constantemente ouvirmos do Senhor, através da sua palavra, como está acontecendo hoje. Não tenha medo. E talvez você esteja enfrentando um momento de dificuldade, de desânimo, de medo. E não sabemos exatamente o que estava acontecendo, mas o fato é que Abraão precisava desse encorajamento. Abraão, meus irmãos, talvez porque sabia que aqueles reis do Eufrates viriam em represária contra ele. Ele havia conquistado, havia tido vitória sobre Quedorlaomer e sobre os outros 3 reis da Mesopotâmia. E quem sabe, pensando, eles virão contra mim, ele estava com medo. Ou quem sabe, meus irmãos, porque ao meditar sobre as promessas que Deus havia feito para ele lá em Gênesis 12, promessa de uma terra, promessa de uma descendência, Abraão olhasse para as circunstâncias
E diante do não acontecimento das promessas, Sarai continuava sem filhos, Sarai continuava sem ter condições de ter filhos, e ele também sem condições de ter filhos. Quem sabe isso fosse a causa do medo, do desânimo daquele homem. Mas fato é que Deus aparece para ele. E Deus, meus irmãos, está aparecendo para nós hoje, não visivelmente, mas Deus está aparecendo através da sua palavra para nos dizer a mesma coisa. Não tenha medo. E por que é, queridos, que nós não devemos ter medo? Por que é que nós devemos ter fé? Por causa do Deus a quem nós servimos e pertencemos. Olhe comigo o que diz o restante do texto. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Percebam, queridos irmãos, nas palavras encorajadoras do nosso Deus para o seu servo. Deus não diz para ele assim: Abrão, não tenha medo. Afinal de contas, você esqueceu a vitória que você teve ali? Abrão, você precisa confiar mais em você mesmo. Por que desse desânimo? Acredite mais em você. Queridos, estas bobagens é o que nós ouvimos nos dias de hoje, através da teologia coaching. Acredite mais em você mesmo. Você pode, você é capaz. Há um gigante dentro de você. Confie mais em você mesmo. Não, irmãos. Não é nada disso que Deus diz para ele. Deus diz: não tenha medo, eu sou o seu escudo. Queridos, o encorajamento para nós não está em nós mesmos, mas no próprio Deus. Da mesma forma, quando Deus vai lidar com Moisés, que Deus usou para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, inclusive essas palavras que nós estamos lendo. Quando Deus aparece para Moisés no meio daquela sarça que ardia e não se consumia, símbolo inclusive da nossa igreja presbiteriana do Brasil. Moisés, depois de Deus dizer: você vai ao Egito e eu vou usar você para libertar o meu povo, Moisés começa a ter medo. E Moisés começa a dizer: Senhor, mas quem sou eu? Senhor, mas o que vão dizer quando eu chegar lá? Senhor, mas... E começa a trazer uma série de desculpas e de empecilhos por um motivo muito simples. Moisés estava olhando apenas para si mesmo. Mas Deus diz para Moisés: Moisés, eu serei contigo. Moisés, o eu sou te enviou. Moisés, eu vou usar você. Eu vou falar através de você. Ou seja, Deus está dizendo: Moisés, você vai ser apenas um instrumento. Não tenha medo, a obra é minha. E Moisés então confiou e foi. E não é que Deus usou a vida daquele homem mesmo? E Deus enviou as pragas, e Deus abriu o mar vermelho, e Deus agiu com poder, Deus matou os primogênitos do Egito, Deus libertou o seu povo, conduziu o seu povo de forma poderosa. Por isso Moisés não precisava ter medo. Bem, o povo acampa-se ao redor ali, próximo ao Jordão, nos limites ali da herança, e Moisés morre, e Deus chama Josué e diz assim: Josué, você vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Mas vocês se lembram, irmãos, quais foram as palavras de Deus para Josué? Josué, acredite em você mesmo. Josué, você pode, você é capaz. Não, nada disso. Josué, não temas, porque eu sou contigo. Ser forte e corajoso, porque eu, Senhor, teu Deus, serei contigo por onde quer que andares. Irmãos, é a mesma coisa. Deus está dizendo: não temas, Josué. De fato era uma multidão, de fato era uma obra, fazer uma multidão, passar pelo Jordão, entrar na terra prometida, conquistar a terra, era humanamente falando impossível. Mas Deus não é o Altíssimo, como nós vimos domingo passado no capítulo 14, Melquisedeque se referindo a ele como Altíssimo. Então, queridos, não há o que temer. E de fato Josué confiou no Senhor, o Senhor abriu o Jordão, o Senhor fez o povo entrar na terra, o Senhor deu vitórias ao povo sobre os demais povos ali, porque Ele é o Deus Altíssimo, não precisamos temer. Percebam, Deus diz assim para Abrão, aqui no capítulo 15, no verso de número 1, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Irmãos queridos, como é bastante interessante e encorajador sermos lembrados que o nosso Deus é aquele que nos protege. O escudo, todos sabem o que é um escudo, e fazia parte da armadura de um guerreiro. Através do escudo, pelo escudo, o guerreiro tinha proteção contra lanças, contra
pedras, contra os ataques do inimigo. Então aquele escudo servia de proteção. E Deus usa essa figura para dizer para Abraão: Abraão, sou eu que protejo a você. Você não precisa temer os inimigos. Você não precisa temer Quedorlaomer, nem nenhum dos demais reis. Você não precisa temer o rei de Sodoma. Você não precisa temer nenhum outro, porque eu protejo a você. Eu sou o seu escudo. Você já entendeu isso? Você já compreendeu que você está debaixo do cuidado do Altíssimo? De que nada na nossa vida vai acontecer sem que Deus permita. E quando Deus permitir um ataque, e quando Deus permitir que sejamos feridos, e se Ele permitir isso, Ele o fará por um motivo abençoador. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Deus permitiu que o seu povo sofresse nas mãos dos assírios e depois nas mãos da Babilônia, isso não foi descuido do Senhor, não foi falta de amor do Senhor, foi Deus disciplinando o seu povo, porque Ele é um Deus zeloso, Ele é o Pai amoroso que disciplina o filho a quem Ele ama. Então, queridos, o nosso Deus, que é socorro, que é escudo, Ele irá nos proteger, irá nos guardar, inclusive de nós mesmos. E Ele só vai permitir algo que nos atinja, para que Ele seja glorificado e isso, de alguma forma, redunde no nosso bem. Ele é o nosso escudo, Ele é o escudo e fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. No Salmo 46, o salmista lembra isso, que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Muito provavelmente Martinho Lutero, tendo em mente este texto, escreveu o hino da Reforma, Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus de todo o transe agudo. Então, queridos irmãos, nós precisamos ser lembrados que não devemos temer, devemos confiar, devemos ter fé. Fé no Senhor, porque Ele é o nosso escudo. Ele, queridos, é um Deus abençoador. Você não deve temer, você deve crer. Você não deve temer, você deve ter fé, porque Ele é um Deus abençoador. Olhe comigo ainda, o verso de número 1, ele diz: e lhe darei uma grande recompensa. Por que, queridos, que Deus promete uma grande recompensa a Abraão? A ideia de recompensa pode dar-nos a entender que algo que Abraão merecia, mas não. A ideia de recompensa aqui não é porque Abraão merecesse algo de bom, mas porque o nosso Deus é um Deus gracioso. O nosso Deus é um Deus abençoador. Mesmo Abraão tendo servido falsos deuses lá em Ur, mesmo tendo sido ele um adorador dos astros, como os demais de Ur, Deus o escolhe, Deus tira aquele homem daquele lugar, Deus faz promessas para aquele homem, Deus trabalha no coração daquele homem, irá abençoar aquele homem e através dele pessoas de todas as nações, porque Ele é um Deus gracioso, Ele é um Deus abençoador. Como nós vimos pela manhã hoje, Ele é um Deus misericordioso. Então, queridos, nós não precisamos temer, mesmo sendo nós pessoas pecadoras, mesmo sendo nós pessoas imperfeitas, o que não significa que estejamos liberados para viver de qualquer jeito, não, porque se somos do Senhor, nós tememos ao Senhor e devemos desejar agradá-lo e lutamos contra o pecado. A verdade é essa: quem pertence ao Senhor não vive na prática deliberada do pecado, mas teme a Deus e busca a santificação. Mas fato é que mesmo não conseguindo ser pessoas perfeitas, nós podemos continuar contando com as bênçãos do Senhor, podemos continuar contando com o cuidado do Senhor, podemos continuar contando com a fidelidade do Senhor, porque Ele é um Deus abençoador. Abraão já havia falhado na questão do Egito, Abraão voltará a falhar, nós veremos isso daqui a alguns domingos, mas Abraão podia confiar, não em si mesmo, mas no Senhor. O que fará, meu querido irmão, minha querida irmã, vencermos o medo é a fé naquele que é o nosso escudo, naquele que é a nossa fortaleza, naquele que é o Deus abençoador. Onde está a sua segurança? Em quem está a sua segurança? Deixa eu dizer uma coisa. Se a sua segurança estiver em você mesmo, se a sua segurança estiver nos seus bens materiais, se a sua segurança estiver na sua família, muito provavelmente você continuará sofrendo com o medo, com a ansiedade, com a frustração.
E não adianta tomar um comprimidinho, porque hoje em dia é isso, né? A pessoa sente algum desconforto, é medo, é ansiedade, dificuldade para dormir, corre lá no psiquiatra para tomar um comprimidinho. Mas o comprimidinho não vai resolver o problema do seu medo. O comprimidinho não vai resolver o problema da culpa, o problema da ansiedade de forma definitiva. Porque somente, queridos, a nossa confiança no Deus que é o nosso escudo, no Deus que é fiel, no Deus que é abençoador, poderá nos dar coragem, poderá nos fazer vencer o medo. Queridos irmãos, por que não ter medo? A Bíblia diz, não tenha medo, tenha fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus que é o nosso escudo, no Deus fiel. Mas em segundo lugar, queridos, aprendemos que não devemos ter medo, e sim fé em Deus, apesar das circunstâncias. Segunda lição, não tenha medo, tenha fé, apesar das circunstâncias, porque nós servimos um Deus que é soberano sobre as circunstâncias. Olhe comigo a partir do verso de número 2. Diz-nos assim, Abrão respondeu, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou, tu não me deste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Será o meu herdeiro. Percebam, irmãos queridos, agora, que depois de Deus falar com Abrão, depois de Deus dizer, não tenha medo, eu sou o seu escudo, eu vou te abençoar, Abrão vai responder para Deus. E curiosamente, a resposta de Abrão não é Senhor. Ah, Senhor, que bom que o Senhor é o meu escudo, o Senhor vai me abençoar. Isso me encorajou, Senhor. Não, não. Abrão, meus irmãos, aproveita aquela oportunidade, naquela visão, mesmo tendo ouvido o que ele ouviu do Senhor, para expressar as suas dúvidas. Porque, queridos, fato é que mesmo nós que pertencemos ao Senhor, mesmo nós que conhecemos a palavra do Senhor, mesmo nós que ouvimos do Senhor, não tenha medo, ainda por vezes tendemos a carregar nossas dúvidas, tendemos a olhar para as circunstâncias, tendemos a não olhar somente para a palavra do Senhor, para a promessa do Senhor, para o próprio Deus, começamos a olhar para as circunstâncias. Sabe aquela história? Um olho no peixe, o outro no gato. A pessoa diz, não, eu estou olhando para Deus, estou olhando para a palavra do Senhor. Mas espera aí, olha o exame, meu exame de saúde. Não, eu estou olhando para o Senhor, mas olha como meus filhos estão agindo. Não, eu estou olhando para o Senhor, mas olha como está a minha conta bancária. Percebam, queridos, o nosso problema, como foi o problema de Moisés, é que nós não olhamos somente para o Senhor, mas nós olhamos para as circunstâncias. Estou citando o Êxodo 3, quando Deus fala com Moisés, e Moisés traz aquele monte de circunstâncias diante do Senhor. Quem sou eu? O que vão dizer? E a semelhança de Abraão, nós começamos a olhar apenas para as circunstâncias. E vejam, meus irmãos, o caso não é que Abraão estivesse falando coisas que não fossem verdadeiras. O caso não é que Abraão estivesse distorcendo as circunstâncias. Abraão estava tendo uma compreensão correta das circunstâncias. Ele ainda não tinha tido filhos. Ele era casado com uma mulher que era estéril. Eles já estavam numa idade avançada, né, para poder ter filhos. E ele tinha apenas um servo que não era seu descendente. Ló provavelmente havia voltado para Sodoma, nós vamos ver que isso aconteceu no capítulo 19. Então ele está nessa situação, olhem comigo. Ele diz assim, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? Então, eu lembro, Senhor, o Senhor me prometeu lá no capítulo 12, eu fico imaginando, Abraão relembra as promessas do Senhor lá no capítulo 12, dos versos 1 a 3. O Senhor prometeu uma grande nação de mim. O Senhor prometeu abençoar e engrandecer o meu nome. O Senhor prometeu que, através de mim, benditas seriam todas as famílias da terra. Mas, Senhor, eu estou olhando aqui e eu percebo que Sarai ainda não está grávida. Sarai não está enjoando, ela não está dando nenhuma demonstração de gravidez. Vejam, irmãos, Abraão está olhando apenas para as circunstâncias, que eram circunstâncias difíceis, sem dúvida alguma. Ele diz assim, Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E ele diz mais, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer.
Certamente quando Abrão habitou lá em Harã, Harã fica perto de Damasco. E certamente foi naquela época que os seus servos, alguns dos seus servos, o casal teve filhos, e esse filho, Eliezer. E é curioso porque o nome Eliezer significa Deus é o meu socorro. Eliezer, Deus é um socorro, é a minha ajuda. Assim como Ebenezer, pedra de socorro, pedra de ajuda. Ele tem um servo cujo nome é Deus é minha ajuda, meu socorro, mas ele continua olhando apenas para as circunstâncias. E quantas vezes, queridos, está na nossa frente a promessa do Senhor, a palavra do Senhor, e nós continuamos com os olhos fitos apenas nas circunstâncias. Há um antigo cântico que diz: não olhe as circunstâncias, só olhe seu amor, não me guio por vistas, alegre sou. Mas quantas vezes somos guiados apenas pelas circunstâncias, não conseguimos olhar além. E é isso que está acontecendo aqui. Abrão está olhando as circunstâncias, ele diz: eu só tenho esse servo, Eliezer, o Damasceno. E olha o que ele continua dizendo no verso 3: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abrão, queridos, ele não quis os bens que o rei de Sodoma lhe ofereceu, e talvez até estivesse, por causa disso, desanimado, mas Deus vai falar com ele e vai dizer: não, Abrão, não, eu vou abençoá-lo. E percebam, queridos, que Deus vai responder para ele. Olhem comigo a partir do verso de número 4. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro. Esse não será o seu herdeiro. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos nos guiar apenas por vistas. A situação era humanamente ainda difícil para Abrão, mas ele não podia olhar apenas para as circunstâncias. E é curioso, irmãos, porque Abrão sabia quem Deus era. Vocês perceberam de que forma Abrão se refere a Deus? Olha de novo o verso de número 2. Abrão respondeu. Qual a expressão que Abrão usa? Senhor Deus. Aqui, meus irmãos, cabe uma explicação dessa expressão. A palavra Senhor na sua Bíblia, aí, toda em letra maiúscula, é o nome Yahvé, que é um nome em que Deus se apresentava como sendo o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus que não quebra promessas, o Deus que guia o seu povo, o Deus que ama o seu povo, o amor pactual, que nós falamos pela manhã, da misericórdia, o Hesed, o Deus que ama com o amor do pacto. E Abrão sabia disso, por isso ele se refere a Deus como Senhor, Yahvé. Este era um nome que, por causa do mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, o judeu não fala de jeito nenhum. E é por isso que na Bíblia, quando aparece esse nome, o judeu lê uma outra pronúncia, ele lê o nome Adonai, que é na verdade a próxima expressão que aparece, Senhor Deus. A palavra Deus aí é Adonai. Muito provavelmente, eu estudava isso ao longo da semana, o sentido etimológico dessa palavra, desse termo hebraico, e um dicionário de teologia hebraico diz o seguinte, que esse termo do nome Adonai, deriva das raízes julgar ou governante. Julgar ou governar. Que nos leva a entender que o termo Adonai significa o governante todo-poderoso. A ideia é essa, governante todo-poderoso. Então Abraão está dizendo, o Senhor, Deus da aliança, Deus do pacto, o governante todo-poderoso. A minha situação é essa. Irmãos queridos, nós não podemos olhar apenas para as circunstâncias. Nós devemos olhar para o Senhor, o Deus da aliança, o Deus que não quebra aliança. E essa era uma lição importante para Abraão. Abraão expõe suas dúvidas a Deus, pois Deus não havia até então, de fato, lhe dado uma descendência conforme lhe havia prometido, mas Abraão precisava aprender a ter fé a despeito das circunstâncias. E percebam, irmãos, que Abraão vai aprender uma grande lição. Continuar crendo no Senhor, independente das circunstâncias. E Abraão aprendeu essa lição. Bom, nós vamos ver no verso 6 que ele creu. Mas algum tempo depois, anos depois,
Deus lhe dá um filho, porque Ele é o Deus, Ele é Yahvé, Ele é o Deus da aliança, Ele não mente, Ele não quebra promessas. E Ele de fato abençoa Abraão e Sara com um filho chamado Isaque. E curiosamente, quando chega o capítulo 22, nós vamos chegar lá, se Deus permitir, e nós veremos, queridos, no capítulo 22, que Deus aparece para Abraão e diz assim: Abraão, toma o teu filho Isaque, a quem você ama, e oferece em holocausto. Mas Abraão havia aprendido a ter fé, independente das circunstâncias. A Bíblia diz que Abraão pega o filho, pega alguns dos seus servos e parte para o monte para realizar aquilo que Deus havia ordenado a ele. Diz-nos as Escrituras que Abraão está com o seu filho, está com os apetrechos para o sacrifício, está com seus servos, até que chega num determinado momento, num ponto que ele diz assim para os seus servos: fiquem aqui, a partir daqui só eu e o menino iremos, e depois de termos adorado, voltaremos. Irmãos queridos, qual era a circunstância? Abraão iria sacrificar o próprio filho, mas tendo fé, além das circunstâncias, crendo no Deus que não quebra promessas, ele diz: nós voltaremos. O autor aos Hebreus, lá em Hebreus 11, diz que Abraão cria que Deus iria ressuscitar Isaque, mas de forma alguma Deus deixaria de cumprir a promessa, de fazer dele pai de uma numerosa nação, através não de Eliezer, através de Isaque. Abraão aprendeu a lição de continuar crendo, apesar das circunstâncias. É por isso que, quando ele está caminhando com o menino Isaque rumo ao monte, para sacrificar em holocausto o próprio filho, quando Isaque diz: papai, tem alguma coisa errada, não tem, papai? Está faltando alguma coisa, papai. Estou vendo a faca, o cutelo, eu estou vendo a lenha. Onde está, papai, a oferta para o sacrifício? E talvez, no momento mais difícil para aquele pai, mas que aprendeu a ter fé, independente das circunstâncias, ele olha para o seu filho que caminhava com ele, e ele diz as seguintes palavras: Deus proverá para si o sacrifício. Isso, meus irmãos, é ter fé, independente das circunstâncias. E nós conhecemos a história. No momento que Abraão vai sacrificar o próprio filho, Deus diz: não faça nenhum mal. E naquele mesmo instante, ele ouve um barulho. É um animal preso entre os arbustos. É Deus provendo para si o sacrifício. Porque, queridos, Ele é o Deus que não quebra promessas. Ele é o Deus que age não no nosso tempo, mas no tempo dele. Então nós não podemos e não devemos ter medo, ainda que as circunstâncias apontem o contrário, ainda que as circunstâncias mostrem que parece que Deus não está agindo, mas Ele está agindo, nós é que não conseguimos enxergar. Ele está agindo, mas Ele vai cumprir as promessas dele, não no nosso tempo, mas no tempo dele. Mas uma coisa é certa: Ele não irá quebrar as suas promessas. Então nós aprendemos aqui: creia, apesar das circunstâncias. Ele é o Deus do pacto, Ele é o governante todo-poderoso. E por último, irmãos, a terceira lição que nós aprendemos aqui é que não devemos ter medo, devemos ter fé em Deus e ter fé nas promessas do Senhor. Olhe comigo a partir do verso de número 4. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Irmãos queridos, vejam a resposta encorajadora e paciente de Deus. Porque talvez fôssemos nós, já teríamos perdido a paciência com Abraão, não é verdade? Eu, no lugar de Deus, por exemplo, no episódio lá com Moisés, em Êxodo 3, já teria. Mas Deus é tão paciente, não é? E é por isso, queridos, que não é errado nós colocarmos as nossas dúvidas, desde que de forma respeitosa. Vejam, Abraão chamou de Senhor Deus. Não é errado contarmos para Deus os anseios do nosso coração, as nossas inquietações, as nossas dificuldades, mesmo as nossas dúvidas em relação ao agir de Deus.
Você não deve reclamar de Deus, mas você pode reclamar para Deus desde que de forma reverente. E percebam, queridos, que Deus de forma tão paciente e tão amorosa vai responder para Abraão. E Deus vai dizer, não vai ser Eliezer, não vai ser através de Eliezer o seu descendente. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Deus, queridos, está reafirmando a promessa. A promessa de fazer de Abraão pai de uma numerosa nação. E não através de alguém fora da descendência de Abraão, mas através do seu descendente, através de Isaac. Não seria, meus irmãos, através de outro, não seria através de Eliezer, não seria através de Ismael. E mais para frente nós vamos ver que Abraão tropeça de novo, porque Abraão vai tentar dar o jeitinho dele, ele e Sara vão tentar dar o jeitinho deles, mas não. Deus não precisa de atalhos, Deus tem o seu plano e Ele vai cumprir. E seria através de Abraão e Sara, através de um descendente daquele casal, humanamente falando, sem condições de ter filhos, que Deus iria cumprir a promessa. Como de fato Ele cumpriu? Você sabe que Ele cumpriu. Daqui a pouco, daqui a alguns domingos, nós chegaremos lá e veremos o cumprimento dessa promessa. E Deus diz mais. Então o Senhor leva Abraão para fora. E Deus é interessante como Ele age de forma tão pedagógica. Deus faz com que Abraão saísse da tenda. Eu fico imaginando, irmãos, diferente do nosso céu aqui, aquele céu ali devia estar todo estrelado. E Deus diz, olha para o céu, Abraão. E eu fico imaginando Abraão olhando para o céu. E aquele céu todo estrelado, Deus diz assim, olha, conta as estrelas. Conte as estrelas, se puder contá-las. É claro que ele não poderia contá-las. Você já tentou contar a estrela? Se o céu de fato está estrelado, bastante estrelado, você não consegue contar não. Você se perde, não tem como contar a estrela. Assim como não tem como contar os grãos de areia das nossas praias aqui. Deus já havia dito para Abraão fazer isso. Queridos, o que Deus está dizendo a Abraão, você não vai conseguir contar. Mas o que eu te digo é o seguinte, a sua descendência será numerosa. A sua descendência será tão numerosa como essas estrelas. Assim será a sua posteridade. Irmãos queridos, nós temos que confiar nas promessas do Senhor. Por causa de quem Deus é. Ele é o nosso escudo, Ele é um Deus abençoador, Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que não quebra promessas, Ele não é como nós. Como nós cantamos no início do culto, Ele é um Deus fiel. Nunca Ele falhará. Você prestou atenção no que você cantou no início desse culto? Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste. Deus nunca mudou. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Abraão, então, depois de ouvir tudo isso, ele crê. Verso de número 6, Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi atribuído para justiça. Queridos irmãos, Abraão confiou e descansou no que Deus disse. E é curioso ver que a confiança no Senhor trouxe paz no coração de Abraão, mesmo diante das circunstâncias. O apóstolo Paulo, muitos anos depois, lá no capítulo 4 de Romanos, verso 18, ele escreve o seguinte: Abraão, esperando contra a esperança, e é curiosa essa forma como Paulo fala, esperando contra a esperança. A Nova Versão Transformadora traduziu, mesmo quando não havia motivo para a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito que ele seria pai de uma numerosa nação. Abraão esperou contra a esperança, mesmo não tendo motivos visíveis para crer. Mas a fé não é você crer naquilo que você está vendo, não. Irmãos, fé não é isso. Fé, conforme Hebreus 11:1, significa certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Pela fé nós cremos. A minha pergunta para você é, você crê apesar de não ver? Você crê no Deus da aliança? Você crê no Deus de promessas? Você crê contra a esperança? Você crê na palavra do Senhor mesmo que o mundo diga o contrário? Você crê? E a Bíblia diz que Abraão creu, e o versículo 6 diz que isso foi atribuído para justiça. Abraão, meus irmãos, era um pecador, mas Deus o trata,
o considera como justo. E aqui está, meus irmãos, o embrião daquilo que os apóstolos vão ensinar. Por exemplo, Paulo, no texto que nós lemos ao longo do culto, Gálatas 3, que Paulo vai escrever em Romanos 4, que Tiago também vai falar na sua carta, da salvação pela fé, a justificação pela fé somente. Nós aprendemos, queridos, e a base está aqui, que a nossa salvação não é por causa daquilo que nós fazemos, mas independente do que nós fazemos, dos nossos deméritos, nós somos salvos pela fé que nós temos naquele que é justo. Abraão está crendo em Deus, Abraão está crendo naquele que viria, no Messias que viria. E Paulo vai nos ensinar anos depois que a base da nossa salvação não é aquilo que a gente faz de bom, mas é a fé que nós temos naquele que é perfeitamente bom. É a salvação única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. E a minha pergunta para você é: você crê no Senhor? Você crê no Senhor como seu único e suficiente Salvador? Você deposita a sua confiança no Senhor? A sua segurança, a sua alegria estão única e exclusivamente no Senhor? Se não, você vai continuar com medo. E você tem motivo para ter medo. Porque aqueles que não creem no Senhor, não apenas estão sujeitos ao sofrimento aqui, e a não ter o cuidado do Senhor aqui, mas estão sujeitos à perdição eterna. Mas a palavra do Senhor nos ensina que aqueles que creem no Senhor, único e exclusivamente em Cristo, podem ter a certeza da salvação, porque são justificados por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E é por isso que eu quero terminar dizendo que nós podemos aprender aqui neste texto que não há motivos para o medo. Se nós confiamos no Senhor, se nós cremos no Senhor e pertencemos ao Senhor, não há motivo para temer, porque o Senhor é o nosso escudo. E Ele, queridos, é o nosso escudo e a nossa proteção nesta vida e além desta vida. Ele é o nosso escudo, e porque pertencemos a Ele, como diz a resposta da primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, nosso único conforto nesta vida e na morte é que nós, corpo e alma, não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Cristo, que já pagou todo o preço. E se a nossa fé está em Cristo, não há o que temer. Se a sua fé está em Cristo, não há o que você temer. Feche os seus olhos agora.